tudo posso naquele que me fortalece. Todas as coisas eu posso fazer, mas não devo fazer. Mas a palavra do Senhor Jesus, eu posso e devo fazê-lo, conhecida entre todas as nações, pois este é o papel de cada discípulo de Jesus, de cada crente, de cada missionário. Esse é o nosso papel. Divulgar a palavra do Senhor Jesus até que Ele venha. Hoje nós vamos falar sobre o perfil dos crentes de Colossos, no caso Colossenses, lá de Colossenses, né? O perfil dos cristãos colossenses. Qual era o perfil deles? Veja bem, vamos ler Colossenses 9, 10, 11, 12. Diz a palavra do Senhor Jesus. Colossenses 1, 9, 10, 11, 12. Por isso, desde que ouvimos falar a seu respeito, não deixamos de orar por vocês, pedindo a Deus que lhe conceda pleno conhecimento da sua vontade e também sabedoria espiritual. Paulo está dizendo aqui que desde que ele ouviu falar dos irmãos lá em Colossenses, na cidade de Colossenses, tá? Que ele nunca deixou de orar por eles e fazendo uma petição, pedindo a Deus que Ele concedesse pleno conhecimento da sua vontade e também sabedoria e entendimento espiritual. Quando vocês conseguirem isso, né? Aí diz assim: então vocês viverão de modo a honrar e agradar ao Senhor Jesus, dando todo tipo de bom fruto e aprendendo a conhecer a Deus cada dia mais. A oração de Paulo era essa. Oramos também para que sejam fortalecidos com o poder glorioso de Deus, a fim de que tenham toda a perseverança e paciência de que necessita. Paulo estava orando por eles, que eles tivessem paciência, perseverança, porque eles iriam necessitar, e estavam necessitando. E também que seja cheio de alegria. Olha, irmãos, Paulo tinha um amor profundo pelos crentes, né, lá de Colossense. Amor ao ponto de ser intercessor e pedir bênção sobre aquele povo, porque ele sabia que aquele povo iria sofrer muitas ciladas de Satanás. Diz a palavra do Senhor Jesus que na saudação de Paulo, do apóstolo Paulo, aos crentes de Colossos, vemos que o perfil deles eram bastante significativos
em termos de maturidade cristã. Certamente, nesse estudo, poderemos nos apropriar da qualidade e característica que nos serão muito úteis para a vida cristã nos dias presentes. Que não são menos perigosos que os vivenciados por aqueles irmãos da igreja primitiva. São do mesmo jeito, viu, irmãos? A igreja local precisa de oração, conhecimento, certo? De Deus e incentivo para vencer os ataques das heresias. Você está entendendo? Os colossenses formavam uma igreja local com características cristãs bem definidas. Em sua saudação, Paulo destaca 3 aspectos de caráter daqueles irmãos. Eles eram santos, fiéis em Cristo. Se você ler Colossenses 1, 2, você vai ver. Não podia ser diferente, irmão. Não poderia ser diferente. Não faz sentido haver uma igreja local que se diz cristã que não tem essas características, irmãos. Precisa dessas características. Diz o apóstolo Pedro: como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vos também santo em toda a vossa maneira de viver. Santo em toda a sua maneira de viver. Porque ele está escrito: sede santo, porque eu sou santo. Aleluia, Jesus. Você pode dizer isso, irmãos? Para o seu amigo, para o seu irmão: sede santo, porque Deus também é santo. Outra característica importantíssima: eles eram fiéis em Cristo. É importante essa fidelidade, irmãos. Você sabia que a fidelidade é o que faz a diferença entre o crente verdadeiro e o crente falso? Irmãos. Entre o que tem comunhão com Cristo e o que não tem. Judas era apóstolo, mas não era fiel. E seu fim foi trágico. Irmãos, sabe onde era que Paulo estava? Paulo estava na prisão, em Roma, quando escreveu a carta aos Colossenses. E em sua saudação e em qualquer outra parte da epístola, não vemos qualquer índice de ressentimento ou autopiedade. Ao contrário, vemos o apóstolo dirigindo-se às ovelhas com otimismo e fé. Alguns pontos são destacados por serem de grande importância para eles. Aí, nós vamos dar a sequência em outro vídeo. Tá, irmãos? Você está entendendo, irmãos? É interessante, irmãos, e é magnífico, tanto quanto magnífica, assim, a maneira de como Paulo amava os irmãos de Colossenses. Eu vou só adiantar mais um pouquinho aqui, tá? Ele começa a sua carta utilizando-se de fórmula comum.
Padrão grego, romano, com norma. Tá entendendo? Nome, remetente, nome do remetente e o nome do destinatário. Saudação, né? Pela autoridade ministerial, poderia ter simplesmente se limitado a seu nome como remetente, mas fez alusão ao jovem obreiro Timóteo. Irmãos, como sendo coautor da missiva. Além desse exemplo de humildade, vimos o apóstolo ressaltar a sua condição de apóstolo de Jesus Cristo. Ele estava se dirigindo a uma igreja ameaçada pela heresia gnósticas, que considerava Cristo apenas mais um dentre muitos seres angelicais. Assim, ele fez questão de afirmar que não era mais entre muitos mensageiros da doutrina qualquer, mas era apóstolo, no caso, enviado da parte de Deus. E acrescenta, pela vontade de Deus. A indicação, irmãos, bíblica de que a sua autoridade apostólica foi contestada. Irmãos. Mas, de certo, se fez necessário ressaltar a enfase da ameaça herética. Hoje, muitos se intitulam apóstolos, modernos, mas sem as características de seres convidados por Jesus. Há muitos que se enviam a si mesmos por vontade dos homens, sem a autoridade apostólica concedida pelo Senhor Jesus. E isso será um fracasso. Gamaliel disse: "Pai, vamos deixar esse negócio de mão. Se for realmente for da vontade de Deus, isso aí vai prosperar. Agora, se for do homem, isso aí vai se acabar." Amados irmãos, devemos amar ao próximo, devemos orar, interceder e devemos viver em harmonia e levando a palavra do Senhor Jesus a milhares e milhares de pessoas. Não esquecendo que o seu perfil é que faz a diferença no meio de uma sociedade de pessoas ímpias e corruptas. Que Deus em Cristo abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém, Jesus, e amém.